Olá pessoal! Nos vídeos passados nós falamos sobre alguns temas bem tradicionais em finanças, como taxa de juros, papel dos bancos e alguns tipos de aplicação bem populares. Hoje a gente vai falar sobre alguma coisa totalmente diferente, um tema novo que tem atraído muita atenção e também gerado muitas dúvidas, as bitcoins. A Bitcoin é uma moeda virtual utilizada para fazer transferência de valores entre compradores e vendedores sem necessidade de um intermediário. Então, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa pela internet, seja via boleto ou cartão de crédito, a gente precisa que o banco e as operadoras de cartão façam a intermediação dessa transação entre a gente e o site. No caso do Bitcoin, justamente por não ter esse intermediário, as transações são feitas de forma mais rápida, diretamente e com custos menores. E é possível fazer uma transação desde frações até milhões de bitcoins de forma muito rápida ao redor do planeta. Então o Bitcoin exerce a função semelhante à de uma moeda, que é a transferência de valor entre duas partes. E afinal, se o Bitcoin é uma moeda virtual, qual é a função de uma moeda? A moeda física surgiu como uma forma de facilitar as transações comerciais, para substituir o escambo. Antigamente, por exemplo, quem produzia arroz trocava com quem produzia feijão, mas talvez essa pessoa não precisasse de arroz, sim de um outro produto. Então, para facilitar, as pessoas cunhavam moedas em metais preciosos, como ouro e prata. E essas moedas, justamente por serem feitas de materiais preciosos, tinham valor em si, que a gente chama de valor intrínseco. Já na atualidade, em moedas como, no caso do Brasil, o real, não existe esse valor intrínseco, mas sim o valor fiduciário. Ou seja, a moeda não é feita de um metal precioso, mas as pessoas têm confiança no valor dela porque ela é emitida pelo Banco Central do Brasil, que é um órgão regulador que a gente já comentou aqui, que além de fiscalizar os bancos, também é responsável por emitir a moeda e controlar a sua quantidade. No caso da Bitcoin, ela também é uma moeda fiduciária porque ela não tem valor em si. Só que ao contrário das outras moedas, ela também não tem um banco central por trás dela. Ela é considerada descentralizada. Ao invés da figura de um banco central, os bitcoins seguem um protocolo, ou seja, um conjunto de regras para sua criação que foi desenvolvido por um programador conhecido como Satoshi Nakamoto, que não tem uma identidade publicamente conhecida. Então, assim como o ouro, a Bitcoin também tem que ser garimpada na internet, por meio da resolução de alguns problemas matemáticos computacionais bem complexos. E como recompensa para essa resolução, o minerador recebe um valor determinado em bitcoins. Um aspecto importante desse garimpo de bitcoins é que a quantidade de moeda já é pré-determinada e a liberação dela deverá ocorrer até 2040. Então, o número de novos bitcoins que são emitidos a cada ano é reduzido pela metade de tempos em tempos até atingir um total de 21 milhões, quando a emissão será suspensa. Atualmente, a disponibilidade total de bitcoins é de aproximadamente 16 milhões e 400 mil, sendo que cada unidade de bitcoin equivale a 2.200 dólares ou 7.300 reais. Esses valores são bem altos, mas você não precisa necessariamente adquirir um bitcoin. É possível adquirir algumas frações, como por exemplo no caso do real e do dólar, que existem centavos. No bitcoin, a menor unidade é um satoshi, que equivale a 1/8 do bitcoin. É importante ressaltar que essas cotações são definidas pelas regras de demanda e oferta do mercado, ou seja, depende do número de pessoas que querem adquirir bitcoins pagando em reais ou dólares e na outra ponta das pessoas que querem vender seus bitcoins e receber reais ou dólares. Então, para obter bitcoins é possível garimpar por meio da mineração, vender produtos ou serviços precificados em bitcoins, adquirir por meio de corretoras de câmbio e também trocar com outras pessoas. Vem crescendo bastante o número de pessoas e empresas que aceitam bitcoins como forma de pagamento. Mas no Brasil, o número é bastante restrito. Em geral, concentrado no setor de tecnologia, onde a gente pode mencionar as grandes Microsoft e Dell, e também alguns comércios online que atuam em segmentos bem específicos, como jogos, vinhos e entretenimento. As grandes varejistas com lojas físicas e virtuais ainda não aceitam bitcoins, então isso acaba restringindo o uso geral e gera o que a gente chama de risco de liquidez, ou seja, quando você não consegue usufruir do valor do seu dinheiro.
No entanto, essa situação tende a mudar à medida que mais pessoas adquiram bitcoins e pressionem para que eles sejam aceitos como forma de pagamento. Foi o que aconteceu no passado com os cartões de crédito, débito, PayPal e outras formas de pagamento que acabaram se tornando mais populares ao longo do tempo. A tecnologia por trás do Bitcoin busca imprimir alguns padrões de segurança importantes para garantir a autenticidade das moedas e das transações. Então, por exemplo, no caso do real, se a gente pegar a nota, existe um número de série e algumas marcas d'água, que garantem que aquela nota, de fato, é uma nota autêntica. No caso das carteiras de Bitcoin, todas elas possuem um endereço e algumas chaves específicas. Além disso, os dados que são trocados entre os compradores e vendedores são codificados, de forma a garantir que eles não possam ser acessados por terceiros, como hackers. Como qualquer tecnologia, o Bitcoin também está sujeito a falhas. Como todas as plataformas de negociação são digitais e na internet, isso faz com que elas estejam sujeitas a ataques e paralisações, o que acaba tornando o sistema mais vulnerável. O fato de não existir no Banco Central por trás do sistema de Bitcoins acaba tornando o sistema mais desregulado e também atraindo pessoas que queiram utilizá-lo para fins ilegais. A gente tem visto muitos ataques recentemente em que os hackers exigem recompensas em bitcoins para liberar o uso de determinados sistemas. Por isso mesmo, muitos governos têm buscado alguma forma de poder regular as transações em bitcoins. Se por um lado isso pode trazer mais segurança, também pode acarretar maiores custos de transações. Voltando um pouquinho então para os conceitos básicos de moeda, por que uma pessoa que reside no Brasil, onde se utiliza o real, compraria dólares? Primeiramente, quando essa pessoa tem algum pagamento a ser feito em dólares. Então, por exemplo, quando você importa um produto ou quando você vai viajar ao exterior e vai pagar suas compras, estadia, alimentação e tudo mais. Ou, numa segunda opção, você compraria os dólares esperando obter um ganho com isso. Ou seja, você imagina que a moeda americana vai se valorizar em relação ao real ou porque existem ajustes periódicos na cotação das moedas ou em alguns cenários de estresse, em que a moeda americana é considerada mais segura e tende a se valorizar frente a moedas emergentes, como no caso do Brasil. Com os bitcoins, a lógica é bem parecida. Você pode adquirir para fazer um pagamento que está denominado em bitcoins ou também com a intenção de mantê-los em carteira, esperando que eles se valorizem para depois convertê-lo novamente para reais ou dólares e ter um ganho com isso. Então veja que na primeira situação não se trata de um investimento, é apenas a troca de uma moeda por outra. Você está dando reais, recebendo bitcoins para fazer algum pagamento específico. Já no segundo caso, a gente pode considerar assim um investimento, porque como a oferta de bitcoins é limitada, o fato de mais pessoas demandarem a moeda e querendo comprá-la pode aumentar o seu preço e com isso você pode obter um ganho. Mas é importante frisar que esse tipo de investimento, assim como investimento em qualquer outra moeda, possui alta volatilidade, ou seja, a variação, tanto positiva quanto negativa, tende a ser alta e é muito importante saber a hora certa de entrar e de sair para conseguir esse ganho. Para exemplificar, o Bitcoin se valorizou mais de 130% em relação ao dólar desde o final do ano passado, um rendimento excepcional comparado a outras alternativas no mesmo período. Porém, essa trajetória de alta não é uma linha contínua, mas sim formada por altos e baixos, como podemos ver no gráfico. Isso ilustra bem a questão de saber o momento certo de investir para não acabar comprando na alta, sofrer uma queda no curto prazo, se assustar e vender no pior momento. É isso aí, pessoal. A gente espera ter podido ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse tema de bitcoins, que também é bastante novo para nós. Quisemos focar principalmente na função dele como moeda e investimento, mas existem muitos detalhes técnicos para quem quiser conhecer um pouco mais como funciona o sistema. Se você gostou, curta e compartilhe. Fiquem ligados. Até mais!